Quando a gente fala de fundações, o desafio ele é muito maior, porque a dependência, a relação dos elementos da natureza, em que a gente não tem tanto controle, são maiores do que na estrutura em si. Um dos principais tipos de patologias que ocorrem em fundações, e aí ocasiona a fundação, mas a patologia, né, ela é demonstrada em toda a edificação, então coloca em risco toda a estrutura, afinal a fundação é a base, né, de sustentação. Então a patologia mais comum são os recalques. Então sobre os recalques, eles podem ocorrer por falhas em diversos momentos, tanto na questão do projeto, na hora da execução, ou coisas que podem ocasionar, podem aparecer depois, ao longo do tempo. Então assim, na fase inicial é super importante considerar a topografia do terreno, os dados geológicos que estão disponíveis, a sondagem, estudar as construções vizinhas e estudar toda a estrutura, né? Bom, devido a erros de projeto, então quando que surgem recalques devido a erros de projeto? Quando isso de fato não é previsto, por que isso não pode ter falha na previsão? Quando a topografia, o levantamento topográfico não foi realizado de acordo, quando a sondagem não foi realizada de acordo ou com dados insuficientes, né? Fez um único ponto de sondagem. Então, o terreno, o solo, ele é heterogêneo, ele significa que se um ponto é um tipo de solo, é claro que ele não é abrupto a mudança, ele tem geralmente tem uma zona de transição, mas pode ocorrer situações de ser um perfil de solo no local e 10 metros ali para o lado ser um outro tipo de solo, né? Então, assim, quanto mais dados, mais análises de sondagens, melhor vai ser para o projeto, porque não vai se cometer esses erros na hora do projeto. Porque o solo é heterogêneo, não é algo homogêneo, né? E aí tem questões assim de saber o histórico. O que era? Você pega um terreno para construir, mas tá... E há 100 anos atrás, o que era aqui nesse local? Então, às vezes, aquele local era um aterro sanitário, tinha os entulho mesmo, tinha fossas sépticas lá, espalhadas no terreno, você às vezes não sabe. Então eu tô falando de coisas que podem ter acontecido há 50, 100 anos atrás, né, nesse terreno. Então esse levantamento de informações, que às vezes o projetista não tem, pode sim ocasionar patologias no futuro, né, o recalque. Então isso se for na fase de projeto. Na fase de execução, né, por exemplo, na hora de cravar uma estaca, o desvio da ponta da estaca, né, na hora da cravação, alguma pedra, um matacão lá, e aí desvia a ponta da estaca, isso pode interferir. Se é um tubulão, ele não foi bem executado, não foi feito aquele alargamento da base dele, porque o tubulão é indireto, né, na lateral, mas ele também tem aquele alargamento da fuste, da base. E às vezes isso não foi bem feito, então são situações que podem ocorrer na hora da execução, ou falhas com a própria armação, não estava de acordo, a qualidade do concreto, então isso pode aparecer. E tem coisas assim do próprio solo que podem vir a acontecer com o tempo, ocasionadas pelo homem, às vezes não. Por exemplo, o rebaixamento do lençol freático, às vezes uma construção vizinha, por algum motivo, vai lá, a pessoa faz o rebaixamento do lençol freático. Então, se o solo tem uma propriedade, porque ele tem sempre uma umidade constante, todos os fatores, quando rebaixa o nível do lençol freático, então isso interfere na qualidade do solo, e aí pode ocasionar o recalque. Ou a construção de uma obra grande, um prédio ao lado, e aí tem aquela questão do bulbo de pressão no solo, né, onde tem aplicada a fundação, tem aqui o bulbo de onde aquela carga é dissipada no solo. E aí, se o vizinho não considera a sua obra, e aí pode ocasionar, ou partes da obra, partes da fundação sendo executadas em períodos diferentes do ano. Uma parte sendo executada no período chuvoso, a outra parte no período seco. Isso, dependendo da situação, também pode estar ocasionando algum tipo de recalque no solo, que vai interferir na fundação e vai interferir na edificação.